Olá, né? Eu sou o professor Rogério. Bem, gente, então, né, no último vídeo aqui que eu gravei, um pouquinho com interferência do meu filho, né, foi sobre, né, os pré-socráticos. E hoje nós vamos dar início a uma nova, né, visão dos pré-socráticos. Eu vou trabalhar alguns pensadores, né, que fizeram parte desse grande período da história, né, que veio antes, durante e depois de Sócrates, né? Então, aqueles que são chamados de pré-socráticos. E um dos primeiros, né, então, um dos primeiros pensadores que vai inaugurar esse tipo de escola foi Tales de Mileto, né? E o Tales de Mileto, né, como o nome dele já, né, já traz para nós essa reflexão, então Tales de Mileto ele vai inaugurar uma escola, né, de pensadores que ficava ali situado na cidade de Mileto. Bem, então para a gente contextualizar um pouquinho aqui. Então, afinal de contas, quem foi Tales? Né? Então, qual foi a obra de Tales, né? E por que Tales entrou para a história como um pensador muito importante? Bem, então o Tales ele viveu mais ou menos ali naquela região, né? Ali do Oriente Próximo, né? Então ali onde a Ásia Menor, que fica ali na atual Turquia, né? Então essa região, ela é uma região bem importante, principalmente pela circulação de pessoas, circulação de produtos, né? E isso vai fazer com que ideias, né, que surgem em algumas determinadas regiões, elas comecem a circular ali. E o Tales, ele não foi apenas um pensador, né? Então ele foi um matemático, ele foi um engenheiro, um homem de negócios, ele foi um astrônomo e ele é considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental, mesmo ele não se considerando como tal. Ele, primeira coisa que nós devemos levar em consideração, ele tem ascendência fenícia. Ele nasceu em uma cidade que tem como fundadores os fenícios e eles, né, fundaram essa colônia para poder iniciar o processo de comercialização ali na região, ali perto da Península Balcânica. E isso vai ser a base, né, para a construção dessa primeira escola. Bem, então Tales é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga, né? Então, além disso, foi o fundador da escola jônica, considerava a água sendo a origem de todas as coisas. Seus seguidores, embora discordassem de muita da sua substância primordial, que constituía a essência do universo, concordavam com ele que dizia a respeito da existência do princípio único. Essa natureza primordial entre os principais discípulos de Tales, nós temos o Anaximandro de Mileto, né, que ele vai, né, transformar essa visão e vai mudar o seu elemento primordial, que vai passar a ser o ar. Bem, então só para a gente contextualizar aqui. Então, por que o Tales ele considerou a água como um elemento primordial? Se nós estudarmos a geografia ali da região da Ásia Menor, nós vamos perceber que a Grécia, tanto a Turquia, é uma região que ela não goza de muitas terras férteis. Então, como Tales de Mileto, ele era um ótimo comerciante, então ele viaja muito pela região e ele vai se deparar na região da Mesopotâmia e também na região do Egito. E essas duas regiões têm a sua riqueza toda baseada a partir do rio, né? No caso da Mesopotâmia, o rio Tigres e o rio Eufrates, e no Egito o rio Nilo. Então isso vai fazer com que ele entenda que a água é um dos elementos mais preciosos para a riqueza de um determinado povo. E sem a água não tem como ter vida. Isso é um ponto também importante que nós vamos falar de Tales de Mileto. Bem, então ele é considerado um naturalista, né, que ele vai esboçar, né, que podemos citar como o primeiro passo do pensamento teórico evolutista, né, da evolução. Então o mundo evoluiu da água para o processo natural. Disse ele aproximadamente 2.460 anos antes de Charles Darwin, sendo seguido por Empedocles de Agrigento, né? E a mesma linha do pensamento evolutivo. Então, a questão dele vai pensar da seguinte forma, que a vida tem origem na água, e a partir da água que a vida vai evoluindo e ela vai se tornando cada vez mais complexa. Né? Então, o Tales, né, como um ótimo pensador, ele vai começar a elaborar essas teses
a partir do desenvolvimento da vida, a partir da água. Bem, então Tales foi o primeiro a explicar o eclipse solar, ao verificar que a Lua é iluminada por seu astro. Então, segundo Heródoto, ele teria previsto o eclipse de 585 a.C. Então, para Aristóteles, esse evento marca o início da filosofia. Os astrônomos modernos calculam que esse eclipse apresentou, né, em 28 de maio do ano mencionado por Heráclito. Né? Então, quando nós pensamos na visão do eclipse, nós estamos pensando em um povo que não tem a mesma tecnologia que nós temos hoje. Então, o eclipse, ele era um evento monstruoso naquele momento. Então, como o Heráclito, ele fazendo seus cálculos, ele conseguiu compreender, né, a questão do eclipse, isso vai marcar os estudos da astronomia naquele período. E isso vai ser um marco também na história do Tales de Mileto, e sendo estudado por outros pensadores que vieram depois dele. Bem, então, se Tales aparece como o iniciador da filosofia, é porque o seu esforço em busca dos princípios únicos da explicação do mundo não só constituiu o ideal da filosofia, como também forneceu um impulso para o próprio desenvolvimento dela. A tendência do filósofo em buscar a verdade na vida, na natureza, o levou também a algumas experiências com o magnetismo. Né? Então, ele vai observar como alguns minérios eles atraem o minério de ferro, e isso vai dar ali na cidade de Magna, né? Então, que vai ganhar o nome de magnetismo. Então, teoricamente, ele estuda essas primeiras ações, né, de magnetismo. Então, o Tales, ele inaugura essa questão de buscar explicações para aquilo que estava acontecendo ao seu redor, e não mais aceitar as explicações mitológicas. Então, ele busca a razão dentro desse princípio. Bem, então, a cosmologia de Tales. Então, os fenícios, através da mitologia, consideravam os elementos, né, da natureza, como o sol, a terra, o céu e o oceano e as montanhas, como divindades, como forças autônomas, honrando-os como deuses elevados, né, pela fantasia dos seres altivos e móveis. Então, os fenícios, eles têm essa visão de buscar a questão da natureza como elementos. Tales foi o primeiro pensador a alterar esse conceito, observando mais atentamente os fenômenos da natureza e seus físicos, as suas ações. Então, como é que esses fenômenos eles vão ocorrendo com o passar do tempo? E como eles vão fugindo daquela visão da mitologia? Então, a mitologia ela tratava que cada elemento era tratado como Deus, mas o Tales ele vai buscar a compreensão dentro de cada desses movimentos. Então, o ponto de partida da teoria especulativa de Tales, como também todos os demais filósofos da escola jônica, foi a verificação permanente da transformação das coisas, uma das outras em suas, né, intuições básicas, ou suas actes, que é o seu início. Então, ele vai começar a trabalhar a questão do início dos fenômenos, como é que nós vamos entender o início das coisas. Então, dentro do escrito de Tales, nenhum deles sobreviveu até os nossos dias. Suas ideias, né, elas vão sendo trabalhadas a partir de interpretações de outros pensadores. Levando em consideração que quando o Império Romano ele cai, né, aquilo que foi produzido pelos filósofos, muitas vezes eles eram destruídos ou muitas vezes ficavam reclusos em coleções que, com o passar do tempo, elas foram se perdendo. Então, muito desses conhecimentos desses filósofos pré-socráticos, como eu coloquei lá no primeiro vídeo, ele é resultado dos estudos de outros filósofos em outros momentos determinados, e isso faz com que esses estudos sejam cada vez mais raros. Então, quando nós pensamos em escritos de Tales, então ele tem esse probleminha de nós estudarmos Tales de Mileto, por conta dessa distância desses objetivos. Bem, então Tales diz o princípio de todas as coisas, que é a água, sendo talvez levado à forma essa opinião por ter observado que o alimento de todas as coisas, tudo é produzido a partir da água. Ora, aquilo que se origina, que tem a sua a sua origem de todas as coisas, no princípio dela. Então, daí lhe veio a opinião, e também das coisas, né, que as sementes de todas as coisas são naturalmente úmidas, e ter origem na água, a natureza das coisas úmidas. Então, a questão da metafísica de Aristóteles. Então, o próprio Aristóteles,
ele vai ver que Tales, né, ele vai trabalhar essa questão de que a água é o elemento primordial, que sem a água não tem vida, né, dentro desse contexto. Então, um outro pensamento de Aristóteles sobre, né, o Tales é o seguinte: em afirmar alguns que ela, a alma, está misturada no todo, é por isso, talvez, que Tales pensou que todas as coisas estão cheias de deuses. Parece também que Tales, pelo que conta e supôs a alma, é algo que move. Se é que disse que a pedra ímã tem alma, porque move o ferro. Bem, então, para Tales, sobre essa questão da alma, que foi interpretada pelo Aristóteles, ele vai dizer que todos os elementos da natureza ele carrega dentro de si uma energia que não pode ser perspectiva, né? Não pode ser observada com olhos nus, mas são essas energias que movem as coisas. Então, ele vai trabalhar a questão de alma dentro desse princípio. Então, tudo da natureza existe um pouco do elemento sagrado. E tudo isso, né, a partir daquela visão de que tudo deve ser explicado a partir da razão, né? E tudo tem a sua motivação para ser. Bem, então esse esforço investigativo de Tales, no sentido de descobrir uma unidade que seria a causa de todas as coisas, representa uma mudança de comportamento na atitude do homem perante o cosmos, o universo, tudo aquilo que está dentro dele. Pois o homem, ele começa a abandonar algumas explicações supersticiosas, e até então era vigente no período, e vai começar a buscar outras razões para suas observações, um novo sentido para o universo. Bem, então, para o Tales, então, mesmo observando o magnetismo, né, ele vai começar a tentar abandonar aos poucos as explicações mitológicas e tentar buscar essas explicações a partir da racionalidade. Então, a racionalidade dentro do discurso de Tales é que dá início a esse processo, né, de questionar, né, a natureza e principalmente a questão dos seus fenômenos. Bem, então, quando Tales disse que todas as coisas estão cheias de deuses, o que o magnetismo se deve à existência da alma dentro de certos minerais, ele não estava invocando a palavra Deus ou alma, no sentido religioso como conhecemos na nossa atualidade, mas sim adivinhando, né, intimamente a presença dos fenômenos naturais inerentes à própria matéria. Então ele vai dizer que essa questão de alma é que cada elemento ele tem a sua própria necessidade dentro dessa cosmologia. Então, sem esses elementos, a vida não seria possível. Entre o principal deles, a água. Então, ele não trabalha a questão da alma como se fosse algo sobrenatural, mas sim algo físico, né, dentro do physis, né, da razão, dentro desse conceito. Bem, então, embora a sua conclusão cosmológica estivesse errada, podemos dizer que a filosofia começou então com Tales, que ao estabelecer a proposição de que a água é absoluta, provoca, provoca como consequência os primeiros distanciamentos entre o pensamento racional e a percepção sensível. Né? Então, quando nós pensamos nessa questão da água, então, lógico, hoje, quando os astrônomos procuram exoplanetas que sejam compatíveis para a vida, o primeiro elemento que nós buscamos nesses novos corpos é a água. Então, o Tales, dentro dessa visão, que ele vai tentar trabalhar a racionalidade e a percepção sensorial ou sensível, ele vai começar a pensar no seguinte: então, a água é o elemento essencial. Né? Então, mesmo nós sabemos que existe um conjunto de fatores que possibilita a vida, então, mesmo estando equivocado nesse, dizendo que só a água propõe vida, então o Tales ele inaugura essa nova escola. Bem, então a vida dos antigos pensadores gregos, né, é frequentemente conhecida apenas de maneira incompleta. Então, realmente, os primeiros biógrafos não acharam correto divulgar fatos menos importantes concernentes, né, sobre a personalidade dos sábios. Eles julgavam as descobertas desses homens mais que suficiente para que fossem consideradas os seres importantes e comuns, né, dentro da mortalidade, como Sócrates vai dizer, a questão de que o homem ele é mortal, então ele é muito importante. Então, e como tais, né, derivam ter a imagem semelhança dos deuses, sendo que, né, desprezados os fatos mais corriqueiros da sua vida. Né? Então, os antigos pensadores, né, que vão trabalhar esses feitos, eles vão trabalhar essa questão do homem
né? Então, dentro dessa visão, mais buscando a perfeição do seu discurso, mas realmente esquecendo um pouquinho da sua vida privada, né? Isso fica difícil para a gente saber como é que ele se desenvolveu. Mas a vida de Tales, ela é inegável, né, a sua importância dentro dessa realidade. Então, para o próximo vídeo, o que nós vamos estudar? O discípulo de Tales de Mileto, que é o Anaximandro de Mileto. Né? E como é que ele, estudando com o Tales, ele vai manipular o discurso de Tales e vai transformá-lo em sua própria tese. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Né? Então, agradeço, né, até aqui, né, com a paciência, né, que vocês estão depositando e a confiança que estão depositando no meu trabalho. Então, eu agradeço a todos aqui. Né? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like. Né? Se você, né, também não gostou, mesmo assim, deixa o seu like aí para ajudar, né, com a evolução do trabalho. E eu vou deixar aqui embaixo uma chave de Pix, né, para se por um acaso você achar que o trabalho é digno de uma colaboração, né, o faça, né, para que o canal venha a se tornar cada vez mais, para que a gente possa investir mais nesse canal, levando em consideração que esse canal, nesse primeiro momento, é uma forma de levar o conhecimento filosófico de uma forma mais simples para um número maior de pessoas possível. Bem, então, agradeço a todos até aqui, muito obrigado e até a próxima.